Salve, meus queridos! Paulo Costa na voz, mandando aquele salve para nós, trazendo mais informações do nosso Cruzeirão cabuloso. Finalmente, o torcedor cruzeirense vai ter um pouco de paz na sua vida nesses últimos dias. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa crise instaurada no Cruzeiro neste 2025. Crise esta que parece não ter fim. Tem eliminação de Campeonato Mineiro, tem fortes palavras de Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, tem posicionamento de Gabigol e tem protesto pesado da torcida do Cruzeiro sobre alguns nomes aí do elenco. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilha com um amigo para você ficar sintonizado aqui em tudo que o Aizeiro programar para você. A primeira grande decepção da temporada aconteceu neste final de semana. Ela veio rápido, infelizmente, para o torcedor do Cruzeiro. A eliminação precoce na semifinal do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, que durante todo o Campeonato Mineiro pouco fez, chegou na semifinal e manteve a constância. Somente empatou com o América, quase chegou a perder, inclusive o Cássio defendeu um pênalti nos minutos finais do segundo tempo, mas aí na hora das cobranças decisivas, alguns jogadores deixaram bastante a desejar e o Cruzeiro foi eliminado. E a grande bronca do torcedor se dá por conta do que foi prometido para ele nesta temporada. Os investimentos vieram, o time fez um investimento gigantesco, mas os resultados seguem negativos. Obviamente, o torcedor cruzeirense sai bastante frustrado desse início de temporada, o que gera uma pressão muito grande em cima dos jogadores e também da diretoria. Venhamos e convenhamos, a diretoria do Cruzeiro errou demais no planejamento. Seja quando falamos na não demissão do técnico Fernando Diniz no final da temporada passada, o que ocasionou uma pré-temporada jogada ao lixo, essa é que é a verdade, e numa tentativa de consertar esses erros, o Cruzeiro, aí em menos de 2 meses do ano, já foi treinado por 3 nomes diferentes. Começamos o planejamento errado com o Fernando Diniz, passamos por um tempo pelo Wesley de Carvalho, técnico interino, e agora finalmente temos o técnico que parece que vai se firmar no comando do Cruzeiro, que é o Leonardo Jardim. A grande verdade é que o torcedor do Cruzeiro esperava muito, mas muito mais do seu elenco, tanto em relação a resultados quanto em relação à performance. E isso não aconteceu em momento algum. Ao final da partida, inclusive, que sacramentou a eliminação do Cruzeiro diante do América, o técnico Leonardo Jardim deu entrevista e trouxe uma análise bastante interessante sobre o que aconteceu com o planejamento do Cruzeiro. O que ele disse, basicamente, em resumo, foi um grande investimento não necessariamente fará um grande time. E eu concordo em gênero, número e grau com essa afirmação do técnico Leonardo Jardim. O que ele quis dizer é o seguinte: não adianta você sair contratando jogadores aí ao bel prazer sem ter um planejamento de equipe em relação a esses jogadores, sem que cada um tenha uma função, cada um tenha um papel, cada um agregue determinada particularidade para o conjunto de um todo, fazendo assim com que seja uma equipe bem montada, com bom entrosamento e que entenda o estilo de jogo. E no caso do nosso Cruzeirão cabuloso, é exatamente isso que falta. O time ainda não se encaixou. O rendimento em campo está muito abaixo do esperado. E isso diz muito sobre o planejamento da diretoria que eu falei há pouco com vocês. E como eu disse, essa falta de desempenho, essa falta de resultados faz com que a torcida fique extremamente insatisfeita e a pressão em cima de jogadores, comissão técnica, diretoria, ela vai existir. E isso está acontecendo neste exato momento. E um exemplo claro disso foram alguns protestos que a torcida do Cruzeiro fez hoje. Inclusive, é um protesto bem pesado. A imagem tá aí na tela para você. Com certeza, os principais pilares desta insatisfação do torcedor cruzeirense está a cargo desses 3 nomes: Matheus Pereira, Marlon e William, que foram exatamente os alvos desse protesto da torcida do Cruzeiro. Não vou aqui entrar no mérito em relação aos protestos. A única coisa que eu vou falar sobre é que realmente são nomes que há algum tempo vem criando algumas situações de desgastes em relação ao Cruzeiro. O Marlon, entrevistas e atuações em campo.
O William também com algumas atitudes e principalmente a atuação em campo, que eu acho que o William, o futebol dele caiu bastante. O Marlon, inclusive, no jogo contra o América, além de fazer o pênalti, quase eliminou o Cruzeiro já no tempo regulamentar. Ainda me bate aquele pênalti que, venhamos e convenhamos, eu não creio que um atleta profissional de futebol seja capaz de bater um pênalti tão mal daquele jeito, de uma forma que não seja proposital. Mas enfim, isso aí não pode ser provado, mas fica aqui o meu questionamento. E o Matheus Pereira por todo o imbróglio que se desenvolveu aí ao longo dessa semana, ao longo do início do ano, com entrevistas polêmicas sobre sair, ficar, proposta do Zenit, quase estava embarcando pro Zenit, e aí voltou, aí já não joga, enfim. Esses atletas precisam decidir a sua vida, porque ao que me parece, esse desgaste na relação entre jogadores, torcida, elenco e diretoria está fazendo com que o Cruzeiro se afunde mais ainda. Na minha humilde opinião, esses atletas que foram alvos dos protestos do torcedor, se não estão ocasionando 90% da crise, eles com certeza potencializam este momento complicado que o Cruzeiro vem vivendo. E do outro lado temos a nossa querida gestão. Alexandre Matos, que é o CEO, diretor de futebol do Cruzeiro, falou sobre essa pressão e assumiu que o clube está devendo muito. Isso é fato, né, Matos? Isso a gente sabe. Ele reconheceu que o clube não tem mostrado o futebol esperado, mas ressaltou que mudanças estão sendo feitas para corrigir o caminho. Ele ainda falou que por mais que a diretoria vinha fazendo esses ajustes, isso vai demorar um pouco de tempo para se refletir dentro do desempenho do time. Ou seja, vai ser um processo mais demorado. Como eu disse, isso a gente já sabia, tá? A gente está morrendo de saber. O erro veio lá de trás. O erro veio das incertezas e indecisões no final da temporada de 2024. Aí acabou virando uma bola de neve. Para tentar corrigir algo no meio do caminho é sempre mais difícil. Foi basicamente isso que o Matos falou. Assumindo a culpa, mas assim, tem muito de ver o Alexandre Matos falando menos e fazendo muito mais. Inclusive tivemos também protestos da torcida envolvendo a diretoria, envolvendo o Pedrinho, envolvendo o Alexandre Matos. Tá aí na tela pra você também. Se podemos falar de alguma coisa boa, a gente pode falar que o Cruzeiro, em busca dessa reabilitação, em busca de resolver toda essa situação, volta ao mercado, vai procurar algumas peças pontuais, dentre elas um ponta-direita que já vinha sendo anunciado aí há algum tempo. Visando isso, o Cruzeiro voltou a procurar, a consultar a situação do atacante do Curitiba, Lucas Ronier. O Cruzeiro foi lá, fez uma consulta sobre a viabilidade do negócio, mas ainda nada confirmado, ainda não tem nada concreto, inclusive em relação a valores, tempo de contrato, se o Curitiba aceitou principalmente ouvir algum tipo de proposta, enfim. O atacante já foi procurado na temporada passada por times como Palmeiras, Santos, Grêmio e alguns times de fora, principalmente da Rússia. Mas até então segue no Curitiba e ele foi um dos alvos do Cruzeiro aí nessa tentativa de solucionar alguns problemas durante o percurso de uma temporada. Essa janela de transferência nacional é a chance que o Cruzeiro tem de dar um gás aí nessas contratações e tentar trazer nomes para resolver esses problemas. E nós, torcedores, estamos aqui ansiosos e aguardando mudanças e aguardando a concretização de algumas dessas movimentações. Resumindo, meus amigos, a fase do nosso Cruzeirão cabuloso é difícil. A pressão existe, a crise existe. E as críticas dos torcedores não são nada infundadas. Elas aparecem na medida em que o time deixa a desejar, dentro e fora de campo. E é exatamente isso que está acontecendo com o nosso Cruzeirão cabuloso nessa temporada de 2025. Eu, particularmente, não confio muito e não espero muita coisa do nosso CEO Alexandre Matos. Mas fazer o quê? A esperança é a última que morre. A pressão é enorme, mas as tentativas de reforços estão em andamento e pode ser que aconteça alguma coisa boa nesse período aí. Mas como eu disse no início do vídeo, finalmente o torcedor cruzeirense vai ter um pouco de paz na sua vida, pelo menos futebolisticamente falando, porque o time aí com essa eliminação precoce do Campeonato Mineiro vai ficar um mês de molho sem jogar, sem uma partida profissional, voltando a atuar somente no início do Campeonato Brasileiro de 2025. E o que fica para nós torcedores é somente a dúvida. A pressão existe, a crise está instaurada. Mas qual será o próximo passo? O que vem de novo por aí? Será que o time vai conseguir dar a volta por cima?
ou essa crise vai continuar? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para as próximas notícias e os próximos vídeos sobre o nosso Cruzeirão Cabuloso, viu? Tamo junto e vamos, meu Cabulas!